Oi pessoal, eu sou o Marcos Pedroso, sou professor de Educação Física e vou falar com vocês hoje sobre uma modalidade que normalmente não é muito trabalhado nas escolas, que é o boxe, também conhecido como pugilismo. E em específico, dentro do pugilismo, dentro do boxe, a gente vai falar sobre um atleta, né, reconhecido internacionalmente, por muitos considerado o melhor, ou um dos melhores atletas nessa modalidade, que é o Mike Tyson. Recentemente ele lutou contra o Roy Jones Jr., também é um ex-campeão mundial, porém ambos numa idade mais avançada, se tratando de boxe, né, porque os lutadores nessa modalidade, nesse esporte, eles costumam se aposentar bem mais cedo. Então o Mike Tyson, com 54 anos, lutou contra o Roy Jones Jr. com 51 anos. Foi uma luta de exibição, tá? Então aparentemente as pessoas achavam que iria acontecer uma luta de forma competitiva no sentido de valer algum título, mas não, foi uma luta de exibição. Dentro dessa luta de exibição, aconteceram algumas regras específicas para o evento, onde os atletas eles não poderiam nocautear o adversário, né? E caso houvesse algum corte durante a luta, ela seria interrompida. E se essas regras não fossem cumpridas essas regras não fossem cumpridas à risca, o juiz do evento ele poderia interromper aquela exibição, tá? Então, assim, muitas pessoas estão falando, né, que se a luta fosse uma luta onde fosse permitido o nocaute, possivelmente o Mike Tyson teria conseguido nocautear, né, o seu adversário. Por que as pessoas falam isso? Porque quem conhece, quem assistia as lutas mais antigas do Mike Tyson, quando ele era mais novo, sabe que o ponto forte desse lutador era a agressividade. Ele era um lutador muito violento, né? Os golpes, quando ele batia, eram golpes muito fortes, e ficou conhecido por ser um lutador extremamente agressivo, que em todas as suas lutas ele acabava nocauteando o adversário, por ter uma força descomunal. Outra questão muito importante também das lutas dele é que ele não tinha um padrão técnico muito positivo, né? Muitas pessoas e muitos entendedores do boxe atualmente fazem esse apontamento, que o Mike Tyson não era um lutador muito técnico, mas a contrapartida dele não ter toda essa técnica era o instinto agressivo dele, que realmente acabava sendo um diferencial nas lutas. Há quem diga que atualmente não existe nenhum lutador peso pesado ou até nas categorias mais leves que seja tão agressivo e que consiga ter as lutas de boxe, né, manter a luta de boxe num ritmo tão agressivo quanto as lutas daquela época onde ele era mais novo. O que é importante a gente saber com relação a esse lutador? O Mike Tyson ele veio de uma família pobre, tá? Ele teve uma trajetória bem conturbada por vários motivos. Eu vou tentar falar um pouco assim da vida dele de forma bem resumida, né? E o que aconteceu então na história da vida dele? Ele muito novo, tinha irmãos e uma família. O pai abandonou ele, os irmãos e a mãe, e aí eles foram morar num bairro de periferia lá da cidade onde ele nasceu. Feito isso, o que ocorre, gente? Ele acabou entrando para o mundo do crime, né? Então, enquanto ele era criança, ele cometeu vários delitos, né? Foi preso algumas vezes, e aos 13 anos ele foi preso e foi para um reformatório. E lá no reformatório foi onde ele teve essa experiência, esse primeiro contato com o boxe, tá? Aparentemente, em função dele ser uma pessoa muito tímida e ter uma voz mais fina, ele sofria muito bullying. E aí essa agressividade dele, né,
acabou sendo canalizada no boxe. Então, quando ele teve esse primeiro contato lá no reformatório, a pessoa que ele pediu orientações para que ele aprendesse a lutar boxe, ela criou uma condição para ele, que ele teria que se tornar mais presente nos estudos, e se isso fosse e acontecesse, ele iria ser então introduzido ao boxe. E assim foi feito. Ele começou a estudar, se dedicou um pouco mais, e ele foi apresentado e começou a praticar, começou a treinar o pugilismo, o boxe no caso. Feito isso, muito facilmente, né, por ele ter esse instinto agressivo, ele começou a ganhar suas lutas, a se tornar uma pessoa muito conhecida, e por onde ele passava, ele deixava marca e deixava receio naqueles lutadores que já tinham lutado com ele e os futuros lutadores também, tá? O que aconteceu, gente? O Mike Tyson, ele se tornou um lutador campeão a nível mundial muito jovem, né? E junto com isso arrecadou uma quantia de dinheiro absurda. Ele se tornou rico, né? Então ele foi dos extremos. Ele era extremamente pobre e muito rapidamente ele se tornou uma pessoa com alto poder aquisitivo. E como tudo na vida, que vem muito rápido, vai muito rápido também, né? E o Mike Tyson, ele teve uma carreira já de sucesso com alguns problemas, né? E dentre esses vários problemas, ele foi acusado e condenado por estupro, onde ele cumpriu uma pena de... Ele foi condenado a 6 anos de prisão, cumpriu 3 e saiu, né? Então mais cedo, em função do bom comportamento dele. Essa parte da vida dele, existem várias informações que, por um lado, dizem que não foi estupro, o outro lado diz que foi. Então, assim, não cabe a nós, nesse momento, entrar nesse tipo de mérito, tá? Mas é um fato importante para que vocês entendam que mesmo quando ele estava no auge da carreira, ele teve uma queda brusca, né, que levou ele praticamente ao fracasso. Quando ele retornou da prisão, ele começou a fazer algumas lutas. Rapidamente voltou a ser tudo aquilo que ele era antes, em função de explosão, de força física e dos nocautes, que sempre foi algo que marcou muito ele. Porém, né, ele não levava mais tão a sério esse esporte, no sentido de ser uma coisa competitiva. Então, em alguns relatos dele, ele comentou que estaria lutando apenas pela questão financeira. E isso foi por muitos, inclusive numa entrevista que ele prestou, um dos motivos do fracasso dele, né? Ele teve o seu nocaute, foi nocauteado numa luta em função de ter menosprezado o adversário. Ele sabia que o adversário estava se preparando, mas ele não deu bola para isso. Ele continuou fazendo um treino que por muitos foi considerado um treino leve na época e acabou perdendo a luta, tá? Então, assim, esse é um pouquinho da trajetória do Mike Tyson. Claro que eu não entrei em datas, claro que eu não entrei em títulos, mas é importante que a gente saiba um pouco do contexto dessa pessoa. Para a geração mais nova, as pessoas que nasceram depois de 2005, bem provável que vocês não tenham visto nenhuma luta do Mike Tyson, a não ser essa que passou recentemente na televisão, tá? E para as pessoas mais velhas, no meu caso, entre muitos outros, a gente assistia essas lutas com bastante apreciação. Por quê? Porque era um momento, assim, geralmente muito épico, dessa fera que ele recebeu o apelido, né, por ser um lutador muito explosivo. Um detalhe muito importante, nessa última luta que aconteceu recentemente, o Mike Tyson, ele foi treinado pelo Rafael Cordeiro. Rafael Cordeiro é um treinador brasileiro que já treinou outros atletas muito conhecidos, que provavelmente vocês já ouviram falar. Dentre esses atletas, ele treinou o Anderson Silva, lutador do UFC, treinou também o Vanderlei Silva, também um ex-lutador do UFC, e treinou o Werdum, Fabrício Werdum, é um lutador gaúcho, atualmente também lutador do UFC.
ambos os lutadores que eu citei para vocês são lutadores que participam do evento UFC, né? Mas são lutadores de MMA, que é uma mistura de artes marciais. Detalhe muito importante, gente, que eu não posso esquecer. Essa última luta que o Mike Tyson realizou, uma luta em formato de apresentação, né, de exibição, ela não valia título, tá? Então ela não tinha um vencedor. Porém, todo mundo que assistiu a luta percebeu que visivelmente o Mike Tyson ganhou. E ao término da luta, ele fez uma declaração de que ele pretende continuar lutando, porque ele se sentiu muito bem, ele gostou de resgatar esse trecho da vida dele onde não existia mais. E a ideia agora é que sempre que ele faça esses eventos, ele pega esse dinheiro que ele conseguiu arrecadar e utilize para fins de auxílio, de ajuda a instituições de caridade. Então é um gesto bem bacana da parte dele. Agora que eu falei um pouquinho da questão do Mike Tyson, digamos que você caiu de paraquedas nesse vídeo e não tem noção nenhuma do que é o pugilismo, do que é o boxe, né? Uma explicação bem simples e bem breve. O boxe é uma luta onde acontece entre duas pessoas, só pode ser usado os punhos para se defender e para atacar. A luta ela é interrompida quando um dos dois adversários cai no chão. Então, assim, se acontecer de um dos lutadores cair, seja por um golpe ou seja por tropeçar, a luta ela é interrompida. Ou seja, o adversário ele não pode te bater, ele não pode te dar socos quando tu está no chão. Então o juiz interrompe a luta, espera que ele fique de pé. Quando ele cai em função de algum golpe que foi muito forte, o juiz abre uma contagem de 10 segundos. Essa contagem de 10 segundos seria um tempo que o adversário tem para se manifestar dizendo que ele está ok, que ele pode retornar para a luta. Se ele não consegue sinalizar isso dentro dos 10 segundos, o juiz interrompe a luta e dá a vitória para o lutador que deferiu que fez aquele movimento e derrubou o seu adversário. Essa é uma explicação bem breve para quem não sabe absolutamente nada, não sabe o que é o boxe. Claro que o boxe não acontece dessa forma tão simples como eu expliquei para vocês. Durante a luta, o adversário ele pode utilizar jogos de perna, onde ele vai se esquivar, onde ele vai se movimentar de uma forma mais rápida para conseguir se aproximar do adversário, para conseguir também fugir do golpe dos adversários e assim por diante, tá? Então o que eu quero que vocês façam? É uma coisa simples, é uma coisa bem breve, mas eu gostaria muito da participação, né, e do relato de vocês. Que vocês coloquem qual é a luta do Mike Tyson que mais chamou a atenção. Se você é de uma geração onde não visualizou, não pertenceu, não assistiu essas lutas, aproveita para usar o canal do YouTube para fazer as pesquisas e dá uma olhada por cima dessas várias lutas que ele teve, né? Vai ser extremamente fácil achar lutas do Mike Tyson, tá? O YouTube ele disponibiliza praticamente todas, tem um acervo bem bacana. Façam também um relato de qual o lutador de boxe brasileiro que vocês consideram atualmente um dos melhores, ou que já foi um dos melhores e atualmente não está participando, seja pela questão da idade, ou seja porque sofreu algum acidente, ou porque está interrompido, ou se afastou, ou se aposentou, ou como o pessoal mesmo diz, pendurou as luvas, né, quando para de praticar a modalidade. Então eu quero que vocês façam esses dois relatos, tá? Luta mais marcante do Mike Tyson e o lutador de boxe brasileiro, na opinião de vocês, com o maior ranking, mais famoso ou o melhor, na opinião, em cima de relatos que vocês podem retirar da própria internet ou do conhecimento breve que você já tem, tá? É bem tranquilo essa questão com relação a isso. Um detalhe muito importante, tá? Que de repente para os mais novos que não sabem ou que não
participaram desse momento aí das lutas marcantes do Mike Tyson. O Mike Tyson, ele já fez algumas participações em filmes de Hollywood, e ele também é muito conhecido por um evento muito atípico que aconteceu em uma das lutas dele, onde ele lutou contra o Evander Holyfield, e dado um momento da luta, ele estava perdendo, ele não estava conseguindo ter aquele jeito de lutar que é o padrão dele, de ser agressivo, de nocautear. O Evander Holyfield estava conseguindo, né, travar a luta dele usando o clinch, que é um movimento onde tu se aproxima e se agarra no adversário para que ele não consiga te bater. E aí o Mike Tyson, ele mordeu, ele arrancou um pedaço da orelha do adversário. Então ele ficou muito conhecido também por essa luta, onde ele estava perdendo e ele acabou mordendo e tirando um pedaço da orelha do adversário. Tá? As gerações mais novas talvez saibam só desse fato e não saibam de toda a história desse lutador. Quero interromper agora o vídeo. Tá? Se você está assistindo esse vídeo através das orientações da escola, esse é um vídeo que está sendo utilizado como parte do material de aula de educação física, e provavelmente esse é o nosso último vídeo dentro desse ano de 2020, né? E quero aproveitar para desejar um Feliz Natal, um próspero Ano Novo, desejar que o ano que vem seja muito bom, muito positivo para nós. Infelizmente esse ano não foi um ano muito legal com relação às aulas, porque nós tivemos esse distanciamento, onde as nossas aulas elas não foram presenciais, elas foram, eu posso dizer para vocês que numa totalidade à distância e através de vídeos, e isso não é o que nós desejamos, né? Porém, foi a medida mais segura nesse momento. Então fica aqui meus votos para que o ano que vem seja um ano muito positivo para todos nós e que vocês possam colher bons frutos. Se tu está assistindo esse vídeo porque simplesmente pesquisou algum nome ou pesquisou algum assunto relacionado e acabou caindo aqui no vídeo do YouTube e assistindo esse vídeo que eu fiz para os alunos de educação física, te desejo também um forte abraço. Né? Se quiser comentar na seção de comentários a respeito do conhecimento que tem sobre o Mike Tyson, colocar sugestões, críticas também são bem-vindas. Pessoal, um forte abraço e até mais.